seguindo aqui, vamos chamar nosso último palestrante, que é o Washington Vieira. Ele é da empresa Infloc. Vai falar um pouco sobre informações básicas e práticas da mensuração florestal, relatório e amostragem, ligado ao inventário florestal. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de falar que estou feliz e honrado de estar aqui hoje, né, conversando, batendo um papo sobre inventário florestal e dizer que eu contribuí um pouquinho com essa área dos produtores florestais também, né? Minha formação, para quem não me conhece, meu nome é Washington. E hoje eu moro em Teixeira, mas já morei em Eunápolis. Sou ex-funcionário da Veracel e também da Suzano. E quando eu cheguei na região de Poço da Mata, em 2001, estava em expansão o programa Produtor Florestal lá. Fiquei por lá até 2011 e vim para Eunápolis também trabalhar com o programa Produtor Florestal. E então já são 22, 23 anos na área florestal. Já trabalhei com silvicultura, mas hoje a minha especialidade é inventário florestal e consultoria e também comercialização de madeira. Hoje eu posso dizer que os produtores florestais é o meu carro-chefe, está produzindo e alertando, auxiliando eles nas melhores práticas e também na melhor negociação da madeira. E algumas possibilidades que vai surgindo no mercado. A Bruna me solicitou para explorar um pouco sobre interpretação de relatório e amostragem, né, que alguns produtores faziam alguns questionamentos. E aí eu trouxe uns slides aqui para explicar e também, como eu posso dizer, provocar alguma discussão que eu acho que pode contribuir com as PECs. Não tem como a gente evoluir no assunto sem falar um pouco sobre essa coisa escrita, né, de inventário florestal. Ela vem da dendrometria, que é o ramo que estuda, é a ciência florestal que estuda a medição das árvores e florestas, com o objetivo de determinar o volume de madeira e outros recursos florestais de uma área. O inventário florestal ele faz um levantamento em números para a gente chegar nos dados qualitativos e quantitativos, que é o que interessa, né? Para quem é planejador, para quem é gestor, eles precisam ter números, ter dados para conseguir enxergar a floresta no escritório. Dentro desses levantamentos, né, tem a quantidade, né, que é a gente saber quantas árvores existem, tem a espécie, né, a espécie predominante. Isso aí é mais para o pessoal de inventário de nativa, principalmente plano de manejo. Precisa saber as espécies predominantes, as de interesse comercial, a distância de uma para outra, que geralmente essas árvores são já referenciadas, né? Um outro tópico, volumetria. Precisa saber o volume dessas árvores, né? Uma floresta plantada precisa saber do volume individual, o volume da população, né, por hectare. E, no caso de plano de manejo, precisa saber se o volume atingiu o volume comercial para ser abatida. E a qualidade dessa floresta. Então, assim, isso é muito importante, a parte da qualidade para os próximos ciclos, né? Porque hoje a Veracel, eu creio que continua, trabalha com no mínimo 3 clones. Então, assim, qual é o melhor clone para a minha unidade de manejo? Quem teve o melhor desenvolvimento? Teve árvore que caiu, que quebrou, que é susceptível a soriatocistes? O inventário pega todos esses itens de qualidade. Se bifurca, se quebra, né? Então, no final, a gente tem esse diagnóstico. E para que serve? Gestão, avaliação, venda e para o meio ambiente, né, estudos gerais. Vou dar uma passada mais rápida, né? Porque isso é mais, por exemplo, gestão. Geralmente as empresas do ramo florestal, as de mais peso,
eles aprovam o orçamento no final de setembro, primeira quinzena de outubro, já norteando o que vai fazer de janeiro a dezembro do ano vindouro. Então, assim, o que vai nortear eles? O inventário florestal, principalmente os IFCs. É um macro planejamento, mas consegue nortear. Essa avaliação de crescimento e fitossanidade dá para traçar, né, algumas doenças que está restrita ou específica daquela região no inventário florestal também. Suscepção, questão de lagarta, essas coisas. Pragas e doenças também dá para você pegar no inventário florestal. Tipos de inventário florestal. Nós temos os IFCs, né, que é o inventário convencional. Você tem uma floresta, você quer saber o desenvolvimento, mas não é para fins comerciais. Você pode ter uma amostragem, mas com a menor intensidade amostral. Um exemplo, eu tenho 100 hectares, eu quero fazer um diagnóstico. Eu não vou colher essa floresta agora, não vai envolver dinheiro, então eu vou fazer 10 parcelas, 10 amostras. É um inventário que é mais barato, mas você vai ter um diagnóstico muito próximo do real. O inventário contínuo, que está dentro dos IFCs, ele é para você entender, você ter o volume atual da floresta e no decorrer dos anos, você medir aquela mesma parcela. O que você vai ter? Você vai ter um incremento total, o que sua floresta tem em volume, e o que ela cresceu de um ano para o outro. Você consegue separar ano a ano, que é o ICA, o incremento corrente anual, para você saber o ano que ela mais cresce, para você acessar depois daquela curva de crescimento, que ela deixa de ser inclinada para ficar um pouco inclinada. Também já tem alguns estudos de alguns materiais genéticos e que após o 6º, 7º ano, essa curva não deixa de ser inclinada, ela fica um pouco menos inclinada, mas continua inclinada. Então, assim, a gente consegue chegar nisso através dos IFCs. O inventário de sobrevivência. Esse é muito interessante para os produtores, que pode ser feito. O que o produtor pode fazer? É uma cultura de ciclo longo. O que o produtor pode fazer para algum problema que no plantio, por exemplo? Quem tem costume com plantio sabe que os plantios nossos aqui, os melhores plantios é de abril até final de agosto. E que a gente tem nossos problemas agora no final do ano com temperaturas altas. E aí a empresa faz o plantio e ela tem um percentual de falha mínimo para te entregar. E esse inventário de sobrevivência quem faz é a empresa, mas o produtor também pode fazer. Depois vai ter um slide, até eu vou mostrar para vocês, que vocês podem estar desenvolvendo no campo também. É fácil e é muito interessante. Na floresta, o que o produtor pode fazer depois do plantio, tem que fazer até o 2º ano. Passou de 2 anos, aí não tem mais o que fazer. É só pedir a Deus e esperar chegar a colheita. O inventário florestal de plano manejo, que eu falei um pouco anteriormente. E eu deixei por último, que eu creio que é o de interesse maior do pessoal, que é o inventário pré-corte, que é o inventário com maior intensidade amostral, onde envolve dinheiro, pagamento, é onde tem a maior intensidade amostral, que geralmente é uma parcela a cada 3 hectares, uma amostra a cada 3 hectares. Eu disse que no IFC é uma amostra a cada 10 hectares e no IPC é uma amostra a cada 3 hectares. Então, em 100 hectares, você deixa de fazer no IFC, que são 10 amostras, no IPC são 33 amostras. Então, assim, vai ter uma maior precisão e acurácia nos resultados. No quesito interpretação de relatório. Esse foi um inventário que eu finalizei agora, dia 19 de novembro. Está fresquinho. Eu vou falar por coluna. Eu imaginei que ia ter um laser, mas eu vou falar por coluna. Ali tem contrato, talhão, clone, né? Se fosse um PPF, geralmente poderia ter ali 3 clones, mas é área particular, tem um clone só. Então você perdeu a oportunidade de ter parâmetros de outros clones. Tem área, idade, DAP. DAP é o diâmetro médio, o diâmetro à altura do peito, que é 1,30. Geralmente coleta-se com fita no campo, por ser mais fácil de manusear, converte centímetros em DAP. Tem a altura média das árvores,
Pela idade, você vê uma floresta de 6 anos e meio, uma floresta baixa. E a altura média está dando 20 metros. Mas tem algumas particularidades que é interessante vocês analisarem. Percentual de casca. Deu muito alto. Muito alto não, deu alto. Eu já tive florestas com percentual de casca maior. Essa floresta deu 16% de percentual de casca. O que é importante isso? Hoje você tem possibilidade de negociar madeira com casca ou sem casca. Com a Veracel não, com a Veracel é sem casca. Mas no mercado você pode negociar ela com casca ou sem casca. Essa madeira eu aconselhei o produtor a negociar com casca, porque ela deu um percentual de casca maior. E quando você faz o cálculo de conversão, para o produtor é melhor negociar com casca. Mas por que, Washington, que essa floresta deu um percentual de casca tão alto? A casca ela confere uma proteção que a árvore tem, seja por estresse hídrico negativo, onde chove pouco, ou seja por algum outro tipo de estresse. Essa floresta é uma floresta que ela tem um percentual de casca maior porque ela está a 2 quilômetros do mar. Então a maresia acaba atingindo ela e a espessura da casca ficou bem grossa. Percentual de falha. Olha o percentual de falha. Teve o talhão 1, 13,43, 2, 18,97 e o terceiro 22,63. 19,55 de falha. Muita falha. Na floresta, nós identificamos lá ataque de formiga no início do ciclo, que gerou essas clareiras lá. O que é interessante no inventário florestal é você retratar a realidade. Não é que tem que dar mais ou dar menos, é que dá o justo. Quem consegue produzir um resultado justo, o justo não prejudica ninguém, nem quem compra, nem quem vende. Então, assim, o produtor me questionou, mas o Washington, o percentual de falha deu muito alto, assim, mas é porque isso é a sua floresta. Isso é retrato da sua floresta. E ali tem 2 colunas que pode gerar uma dúvida. Juraci do PPF 12. Aliás, eu acho que não é PPF mais, mas quem sabe pode voltar a ser. Me questionou, Washington, mas lá tem muito 2 fustes. Como que faz? Ali tem a diferença entre fustes e árvores. Árvores a gente conta cova, né? Cada cova ali conta uma árvore, que é aquela outra coluna, árvores por hectare. E os fustes são fustes por hectare. Se for um fuste só vai ser um fuste, mas se for 2 vai ter 2. Tanto que ali deu dobrado, quase dobrado. O talhão 1 deu uma média de 945 fustes, árvores, e 1.593 fustes. Lembrando que o espaçamento lá é diferente do de vocês. O espaçamento lá é 3 por 3. São mais ou menos 1.111 árvores por hectare. Então, assim, se você tirar aí os 20% de falha, vai estar batendo. Mais ou menos isso aí. Aqui são 2 relatórios. Um sem casca e o outro com casca. Na verdade, eu estou explorando sem casca, mas eu vou explorar agora de baixo o com casca. Esse IMA é o incremento médio anual. É o que a floresta cresceu, em média, em 7 anos. Em 6 anos, 47, que é a idade da floresta. Aí eu questiono vocês, né? Eu trouxe esse slide mais para provocar. Essa floresta tem 6 anos e meio, tem 20% de falha, é uma floresta baixa, tem poucas árvores por hectare por ter muita falha, mas tem muito fuste. Olha o volume dessa floresta. Com casca, ela deu 41,82 de média. Sem casca, ela deu 35,11. Deve-se a quê? Número de fustes por hectare. Essa floresta nunca foi adubada. E outra coluna depois do IMA é incremento, no caso, metro cúbico por árvore. Que a galera da colheita aí tem essa linguagem. Sua floresta, qual é a produtividade? Qual é o custo? Quanto custa para colher? Essa informação aqui, o pessoal da colheita precisa dela, que é o volume por árvore. Então, assim, hoje uma floresta boa, eu posso dizer de ponto 16 a ponto 30, que as máquinas têm um bom rendimento e não vai judiar tanto do cabeçote. A árvore abaixo
de ponto 16, ela já começa, por exemplo, uma árvore ponto 10. O operador vai precisar bater 10 árvores para fazer 1 metro cúbico. Uma árvore ponto 25, que hoje é uma média muito próxima da média dos produtores daqui das PECs. Você precisa cortar 4 árvores para ter 1 metro cúbico. Imagina a eficiência dessa colheita. Então, assim, esses dados aí é interessante, muito interessante para a colheita. E se fosse um item de negociação, né, para o produtor também funcionar como se fosse o teor de sacarose da cana, né? Quanto mais sacarose, quanto mais incremento, melhor o preço, né? Hoje a área florestal evoluiu tanto, né? Quem sabe pode evoluir para isso também. E por último ali, metro cúbico por hectare e a quantidade de metro cúbico por talhão. Então, assim, se houver se eu passei ali por algum e não consegui explicar, no final da apresentação pode me procurar, a gente vai esclarecer. Ok? Esse aí é muito interessante. Na amostragem, eu vou falar para vocês que floresta homogênea é sinônimo de boa produtividade. Igual floresta heterogênea também é sinônimo de produtividade baixa. O levantamento de sobrevivência, as empresas têm um setor de qualidade que entrega o plantio com a sobrevivência, com o levantamento que eles fizeram, mas nada impede também dos produtores fazer. É mais ou menos aquele caminhamento ali. Para ficar mais fácil e operacional, 5 plantas no canto, você tira do talhão e você entra com 10 duplas de árvores. No caso, vai ser a amostra de 20 árvores. Aí você conta 20, mais 20, mais 20, mais 20. Chega no final do talhão com mais 20, por exemplo, você contou 100 árvores. Dessas 100 árvores, você vai contar quantas árvores mortas você tem. Se 100 você tiver 5 mortas, é 5% de falha. Se tiver 2, é 2% de falha. É uma forma, não é para o produtor fazer, é para o caseiro dele ter essa noção de estar fazendo esse levantamento de sobrevivência. Quando você faz esse levantamento pulando para a lateral, você consegue contemplar 10 filas. Você andando para frente, você vai identificar alguma mancha de solo, algum problema que possa ter. É muito mais eficiente do que você fazer um parcelão de 10 por 10. Washington, faz um parcelão, 10 filas com 10 árvores. Não é a mesma coisa. O caminhamento, você pode ter tido algum problema, por exemplo, distribuição de fosfato, né? Aquela linha vai ficar suprimida, ou algum tipo de insumo, adubo, qualquer que seja. Se tiver dúvida também, como o meu tempo é curto, pode me perguntar no final da apresentação que a gente vai esclarecer. Eu falei, inventário florestal é o quê? Você sentar no escritório e você falar assim, eu quero enxergar a minha floresta. O dono desse empreendimento florestal tem 30 mil hectares lá no Pará e Maranhão, em Ulianópolis, Gurupi, aquela região de lá. 30 mil hectares. E aí o que acontece? Ele entregou madeira durante 15 anos e não tinha um setor de mensuração florestal. E aí, em uma conversa que eu tive com eles, eles decidiram fazer esse trabalho. Aí esse foi o primeiro resultado do trabalho que gerou a contratação da consultoria. Ele tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materiais genéticos plantados. Só que ele, visualmente, todos muito bons. E no resultado do trabalho nós tivemos uma ingrata surpresa que 84% que ele tinha lá, que é um material genético bom de viveiro, bonito aos olhos, mas quando foi ver a produtividade, é a menor produtividade que tem. É aquele clone 2049. Então, assim, não dá para você chegar depois de 15 anos, você identificar que o material que você mais plantou, que é mais bonito, que tem a menor produtividade. E no campo, isso não é uma regra, né? Mas assim, é quase uma regra, mas toda regra tem exceção. Quanto mais copa, maior produtividade, porque tem uma correlação entre
capacidade fotossintética e conversão em volume. Então, assim, esse material que eles tinham mais plantado lá era o material mais caro também, porque ele tinha pouca copa e dava muito mato competição. Então, enquanto ele fazia uma capina química naquele lá, o VD 2016, ele fazia, a cada 2 anos, ele fazia uma capina química no VD 2016. E já no 2049 ele fazia uma por ano e ainda assim ficava sujo, porque tinha pouca copa. Imagina um lugar que chove aí de 1.600 a 1.800 milímetros em 6 meses e não tem copa, sol quente para proteger o banco de semente. E foi curioso que eu cheguei lá, eu bati o olho nesse VD 2016, eu falei assim, rapaz, qual o nome desse clone, a numeração? VD 2016. Eu falei assim, rapaz, esse clone eu conheço ele. Esse clone, com a folha comprida, com as bordas onduladas, eu acho que esse clone é 975. Aí eu puxei na ficha, comecei a investigar, e era o 975. Lá no Pará, desde 2016. Isso aqui, eu achei interessante. Hoje tem muita tecnologia para você mensurar. Né? Tem Vant, tem drone, tem 2 imagens aí. Isso aí é um mapa de calor. Então, assim, aí está demonstrando as áreas mais claras, as menos produtivas, e as áreas mais escuras, as mais produtivas. Essa tecnologia, né, pode gerar erro amostral. O produtor não tem, mas as empresas têm. Então, assim, dentro da amostragem, tem que ser justo. Então, assim, tem que analisar e lançar as amostras, que amostram as áreas mais produtivas e as menos produtivas. Mas, hoje, até, vou mostrar no próximo slide. Isso aqui são aplicativos que tem no celular. Aplicativo que tem no celular. Calculadora geográfica. Essa foto do lado aqui. Isso foi um café que deu problema de mortalidade. Em julho desse ano, esse café foi arrancado para plantar um outro material genético. Em outubro, esse aplicativo já mostrava essa imagem. Oi? É falha porque foi arrancado os cafés. Eu estou mostrando essa foto porque essa área eu conheço. E, por exemplo, um ataque severo de formiga, hoje, provavelmente daqui 3 meses, 4 meses, se não foi combatido, se não foi feito um trabalho, vai aparecer nessa imagem. Seja ela com drone, seja ela com Vant, ou esses aplicativos, né, gratuitos. Onde eu estou querendo chegar? Amostragem. Então, assim, o produtor, eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo, o produtor é um guerreiro. O produtor ele espera 7 anos para colher uma floresta. Não é na época de comercializar que ele tem que passear, não. É a época que ele tem que se dedicar ao negócio dele. Ele tem que acompanhar as medições. Porque pessoas erram, eu erro, muita gente erra, né? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Então, essa área foi uma área que eu fiz, eu fui contratado porque o volume deu muito baixo e aí a produtora me contratou para me fazer o trabalho. Ela me mandou um mapa, eu falei assim, eu não vou nem lá. Tem erro de amostragem. Naquele talhão ali mesmo, ali, tem a parcela 5, 6 e 7 que está colado uma na outra. Então, assim, eu vou... Nessa região, era um solo mais ondulado e pegou mais amostragens ali. Essa região, como pode pegar 3 amostras numa área tão pequena? Aí ela insistiu, eu fui lá, cheguei lá. Há um ano atrás, teve uma desfolha muito, muito, muito grande de formiga cortadeira. Não podia
pegar essas 3 amostras nessa região. Aí foi feito um trabalho e resolveu. O trabalho nosso não é dificultar, o trabalho nosso é tentar deixar as coisas mais justas e seguir a negociação. Mas foi resolvido. Mas essa área aí, para mim, foi a mais gritante de todas as amostragens que eu já vi. Essa área não é invenção de Washington, essa área foi uma área que eu fiz, que eu trabalhei e que nós ajudamos a resolver o problema de amostragem. E para finalizar, como eu falei com vocês no início, eu tenho 23 anos e eu acompanhei algumas coisas de evolução na área de produtor florestal e de medição. Antigamente, lá em Nova Viçosa, no Poço da Mata, a negociação da madeira era feita com um aproveitamento de ponta com 7 de diâmetro. Aí teve discussões, tal e tal, passaram para 6. E hoje a Veracel, por exemplo, ela já pratica 5 de diâmetro na ponta de aproveitamento. E já tem empresas que praticam com 4. Estou falando para vocês para vocês terem ciência do que está acontecendo no mercado. Cepa remanescente, que é o toco que a máquina deixa. Antigamente, era 15 centímetros, que era calculado no inventário. Hoje, a Veracel já pratica 12,5. Já tem empresa também que pratica cepa remanescente com 10. Então, assim, Washington, onde você quer chegar? Não quero chegar a lugar nenhum. Estou falando que existe e onde tem um grupo de pessoas civilizadas e que querem pensar para frente, pode sentar e conversar. Não tem como abaixar muito, porque a primeira faca e a segunda é onde sai o saibro. Então, não tem como você zerar. Mas eu sei que é de 8 a 10 centímetros a primeira faca. Mas assim, cabe, de repente, no futuro. Parcelas georreferenciadas. Aliás, inventário florestal participativo. Então, assim, hoje, a Aspex, ela tem um inventário participativo, o qual ela pode contratar a empresa. Só que os mapas, com a localização das parcelas, já chegam prontos. Antigamente era feito um caminhamento. Não sei se você lembra disso, Gleison? Antigamente era o caminhamento, não era isso? E hoje, quando fala inventário participativo, então assim, hoje a coleta é participativa, a alocação das parcelas não. A alocação das parcelas já vem o mapa pronto, a gente só faz a alocação. Então é o seguinte, o que é o melhor para o produtor? É ter uma floresta mais homogênea possível. Entendeu? E lá no levantamento de sobrevivência, uma vez nós fizemos um trabalho, acho que Ranieri até lembra desse trabalho que foi feito. Teve um alto índice de falhas, e foi feito esse levantamento de sobrevivência e descobrimos que tinha 3 níveis. Então, assim, floresta homogênea, sinônimo de boa produtividade. Floresta heterogênea, inverso. Como fazer para nivelar uma floresta com 6 meses, que tem 3 níveis de crescimento? Tem floresta com 3 metros, floresta com 2, floresta com 1. Hoje, para você comprar um adubo, você não compra ele convencional, você tem que comprar muito próximo do que você vai gastar, porque senão vai ficar com o adubo encalhado. Faça o levantamento de sobrevivência, descobre quantas plantas tem no nível 1, quantas plantas tem no nível 2, quantas plantas tem no nível 3. A do nível 1, com 1 metro, por exemplo, você joga uma dose cheia de adubo, por exemplo, 100 gramas de adubo. A do nível 2, você joga 50 gramas. A do nível 3, você não joga nada e você vai conseguir dar uma nivelada na floresta, mas isso você só pode fazer até 1 ano e meio, que você pode fazer alguma coisa para deixar a floresta mais homogênea. E um outro assunto que é interessante é o fator de conversão em madeira de mercado. A Veracel hoje tem os contratos, tem as madeiras de mercado e a gente sabe quais são os parâmetros reconhecidos pela ciência, como é que faz a medição. Só que tem outras pessoas que estão comprando madeira de mercado. E assim, o produtor que ele não tiver preparado, ele vai cair em algumas letrinhas pequenas, que aí depois ele pode
sofrer com questão de volume de madeira. Por exemplo, uma madeira, quando ela chega na fábrica, hoje, madeira de 6 metros, o pessoal trabalha de 1,66 a 1,7, fator de conversão. Eu já fiz esse trabalho e é muito próximo disso. Madeira de 3 metros, varia de 1,53 a 1,56 a conversão. Madeira de 2,40, ela tem que ser abaixo de 1,53. Por quê? É um tronco curto e você elimina toda a curvatura da madeira. Então a madeira que vai sair do campo, ela vai baixar pouco quando ela vai chegar na serraria ou onde quer que seja. Então está vendendo muita madeira de 2,40. E eu tive uma situação com um produtor que, quando eu fiz o cálculo de conversão para ele, estava dando 1,75. Então, assim, você deixar de vender uma madeira de 1,53 para 1,75, eu estou falando de mais ou menos 8 metros cúbicos de madeira que o produtor deixa de capitalizar. Então, assim, por carreta. 8 metros cúbicos por carreta. Então, assim, vale a pena consultar uma pessoa da área que entende um pouco de medição. Não estou falando para contratar o Washington, não. Tem várias pessoas que mexem com isso, mas não vai... se não dominam o assunto, procura quem conhece um pouco para te auxiliar na negociação, porque a consultoria pode sair a 10% do que você pode perder. Beleza? E uma pulguinha na orelha também, quando eu falei da floresta, daquele relatório de 2 fustes, hoje nós sabemos, isso aí não é segredo para ninguém, que a Veracel está comprando madeira a 600 quilômetros daqui. Né? E o motivo de estar buscando madeira tão longe é porque tem faltado madeira aqui no mercado. Eu vou provocar e vocês depois podem sentar para conversar. Eu já fiz vários trabalhos de madeira de 2 fustes e produz bem mais que um fuste só. Então, assim, por que não conduzir floresta com 2 fustes? A gente sabe que a colheita fica mais cara. A gente sabe. Mas será que para a Veracel não é melhor pagar um pouquinho mais caro e ter mais madeira próxima para diminuir a distância média de transporte? Eu estou jogando no ventilador, depois vocês... Uma outra coisa, para o produtor. Será que não é melhor para o produtor produzir mais metro cúbico por hectare? E uma outra coisa que eu tenho identificado no campo, isso aí só enxerga você dentro da floresta. Uma floresta com 2 fustes, ela dá muito menos mato competição. Como a palestra do rapaz ali, ele falou sobre questão de dólar, né? O dólar vai influenciar diretamente no glifosato. Já começou. Quem for usar glifosato aí nas suas fazendas, aproveita e compra hoje, que está com preço antigo ainda. A próxima remessa vai chegar daquele jeito. Então, assim... Você vai produzir mais, vai gastar menos com herbicida e com capina química. O único inconveniente, talvez não, é a colheita, porque a colheita com 2 fustes é mais cara. Então, assim, mas tem dois lados, né? Tem um produtor que vai produzir mais, com custo maior para a colheita, mas para a empresa que precisa da madeira, vai ter um custo maior com a colheita, mas um custo menor com distância média de transporte. Aí o pessoal da Aspex, junto com o pessoal da Veracel, acho que pode evoluir um pouco nisso aí. Obrigado pela atenção. Desculpa passar um pouquinho do horário. Espero ter contribuído com vocês e um abraço, matando a saudade de vocês aqui hoje.